Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o professor Paulão e nessa videoaula nós vamos tratar de fundamentos de geopolítica. E nesse sentido, ao tratar de geopolítica, nós vamos estabelecer também aí paralelos ou relações entre geografia e poder. Então, os conteúdos dessa videoaula: fundamentos de geopolítica, nós vamos falar conceitos básicos de geopolítica, a teoria do espaço vital, de Frederick Hatzel, a diferença entre determinismo geográfico e possibilismo geográfico, além, é claro, de tratar de alguns dos principais conceitos de geopolítica. Essa videoaula se destina aos alunos do terceiro ano do ensino médio da rede SESI e o capítulo relacionado a este livro é o capítulo 27 do livro 3, Editora Moderna. Geografia, Contextos e Redes é o título do livro. Então vamos lá, um pequeno mosaico aqui com algumas das principais imagens relacionadas também à geopolítica. A primeira fotografia ali, a gente tem o ex-presidente Bill Clinton intermediando o chamado Acordo de Oslo entre Yasser Arafat e Isaac Rabin, né? Um aí líder do povo palestino, né? E aqui o líder do povo judeu. Infelizmente, o tema conflito árabe-israelense ainda é um tema muito tratado em geopolítica e tem raízes extremamente profundas e um problema muito sério, muito severo ainda. E olha só, gente, que coisa mais triste, né? Por conta desse simples aperto de mão aqui, centenas de vidas foram perdidas, né? Muitas revoltas e muita coisa difícil ainda aconteceu. Detalhe, infelizmente o povo palestino é massacrado, né? Ele sofre muitos abusos ainda vindo por parte do povo judeu. Aqui a águia americana, né? Uma charge, é muito importante a gente saber fazer leitura e interpretação dos contextos que são apresentados em charges. Metendo o bico aí na América Latina, talvez seria essa a interpretação, mas existem várias outras, né? Lembrando que a águia representa os Estados Unidos, assim como o tio Sam, né, que são muito utilizados em charges. O urso representa é, a Rússia, né? O Brasil, infelizmente, às vezes é retratado como o papagaio preguiçoso lá, né? O Zé Carioca, né, gente? Olha que triste. E aqui do lado nós temos o povo curdo. Os chamados curdos sonham em formar um Estado nacional chamado de Kurdistão. Eles são, sim, uma nação, assim como os palestinos também são uma nação, mas só que, no entanto, eles não podem ser chamados de Estado-nação ou Estado nacional, ou seja, eles não formam um país. É o povo que está esparramado em diversos territórios aí dos países que formam o chamado Oriente Médio. Aqui a gente tem uma foto bem intrigante, né, mostrando aí o conflito existente entre hindus e muçulmanos, na região que fica entre a divisa entre a Índia e o Paquistão, a chamada região da Caxemira, que é uma região de disputa ainda para os dois povos e bem problemática. Lembrando que Índia e Paquistão também têm artefatos nucleares de destruição em massa. Aqui uma criança palestina fazendo o símbolo da vitória, né? E uma propaganda do grupo Hamas, né? Freedom for Palestine, né? Liberdade para a Palestina, utilizando aí um AK-47 e o véu cobrindo o rosto. Esse lenço, gente, é um lenço muito utilizado pelo povo árabe no que eles chamam de intifada, levante das pedras, que seria a revolta que eles fazem contra aqueles que, neste caso, pretendem tomar suas terras, na concepção deles. Dos conceitos básicos, então, vamos lá. Geopolítica é uma disciplina das ciências humanas que mescla teoria, política e geografia, considerando o papel político internacional que as nações desempenham em função de suas características geográficas, como localização, território, posse de recursos naturais, contingente populacional, etc. Ou seja, geopolítica não é uma área ou, por exemplo, talvez uma disciplina só de geografia. Ela é de todas as ciências humanas, econômicas, políticas também, né? É, a geopolítica é muito estudada nos dias de hoje e detalhe, são conhecimentos muito importantes, né, para a gente poder adquirir e saber fazer a leitura aí dos diversos contextos que existem mundo afora. São habilidades muito interessantes de serem adquiridas. É o estudo da estratégia, da manipulação, da ação, estudo Estado enquanto organismo geográfico, ou seja, é o estudo da relação intrínseca entre a geografia e o poder. Meta-análise que utiliza os conhecimentos de geografia física, humana, política também, né, para orientar a ação política do Estado. Os conhecimentos em geopolítica, gente, eles estão diretamente atrelados a essa condição de ação. Os Estados nacionais, todos eles praticam geopolítica. Conhecer sobre geopolítica é necessário para poder saber quais são as ações que vão ser tomadas por alguns Estados nacionais no mundo hoje.
Alguns estados possuem geopolítica mais agressiva, né, mais pesada, outros possuem ações geopolíticas mais correspondentes mesmo ao poder que eles, de certa forma, ocupam no mundo hoje, mais brandos. Mas só que as ações geopolíticas elas têm que ser muito bem pensadas para que resultados negativos não sejam colhidos no futuro. Né? A gente pode aliar aí as ações geopolíticas a estratégias como, por exemplo, de um jogo de xadrez. Né? Existem muitas estratégias ou ações geopolíticas que vários dos países já fizeram mundo afora, algumas deram certo, outras nem tanto. Mas todo país utiliza, sim, de geopolítica. O termo geopolítica foi criado, então, pelo cientista político Rudolf Keitel. Rudolf Keitel criou esse conceito no início do século XX. Como ele era cientista político, ele não era geógrafo, na realidade, ele fez a leitura de uma obra aí de Friedrich Hatzel, um alemão, né, do livro Politische Geographie, ou Geografia Política, né, de 1897, ou seja, fim do século XIX, início do século XX, e a partir disso que Rudolf Keitel deu o nome aí para o termo geopolítica, que é muito utilizado ainda hoje. Friedrich Hatzel, então, foi quem? Esse barbudão aí, né, tá na moda, geógrafo e fundador da Escola Clássica Alemã. Aí, para Hatzel, promover a história significa, em primeiro lugar, acelerar a luta pela vida, a seleção natural entre as comunidades humanas ou estados no sentido darwiniano. Hatzel era fã de Charles Darwin, e aí as ideias de Darwin, onde Darwin escreveu sobre o processo de seleção natural das espécies e a evolução das espécies. As ideias de Darwin foram então aplicadas às concepções de estados nacionais e suas respectivas atuações. Hatzel estudou muito sobre o imperialismo, estudou muito sobre o período do colonialismo, e estudou muito também, perdão, gente, não é imperialismo, ele estudou muito sobre o período do colonialismo mesmo, tá? E esse contexto histórico serviu para que ele produzisse, né, ideias ou concepções acerca dos estados nacionais. E aí, para Hatzel, a ideia é a seguinte: quando o Estado Nacional ele é muito forte, a tendência dele é de ocupar mais espaço, o que ele chama aí de espaço vital. Então ele criou a chamada teoria do espaço vital. Espaço vital em alemão, Lebensraum. O termo espaço vital, para vocês terem ideia, foi também utilizado aí na obra Mein Kampf de Adolf Hitler. Não significa, é claro, que Hatzel e Hitler comungavam das mesmas ideias. Hatzel não era nazista, mas as ideias de Hatzel foram depois utilizadas até também pelo próprio Adolf Hitler, né? E vários líderes mundiais utilizam essa concepção de que espaço é poder. Então, Hatzel considera assim: espaço é poder. A perda de território, a perda de espaço representa a perda de poder. Ganhar território representa, sim, ganhar mais poder, beleza? Olha a citação dele, ó. O progresso de novas espécies, aí nesse caso ele fala de estados nacionais, se acompanha do recuo das mais antigas. É claro que o caráter limitado da Terra torna-se necessária a evacuação da espécie velha, que ocupa um espaço do qual uma nova espécie tem a necessidade para seu desenvolvimento. Nessa medida, criações novas e progresso de um lado implicam em retrocesso e decadência do outro. Ou seja, os estados nacionais mais fortes, né, mais evoluídos, tendem a ocupar mais espaço, né, o chamado espaço vital. Uma brincadeirinha aqui, o UFC geográfico, né? As concepções de Hatzel também, elas não se limitaram única e exclusivamente aos conhecimentos geográficos vinculados à geopolítica. Hatzel também desenvolveu conhecimentos, né, ajudando a fundar, aí, neste caso ele é considerado o prepulsor da chamada Escola Clássica Alemã, Escola de Geografia Alemã da linha tradicional da geografia. E aí Hatzel desenvolveu uma concepção geográfica que ainda hoje é muito utilizada e às vezes até de forma errônea. Hatzel desenvolveu então o conceito de determinismo geográfico aí no século XIX e início do século XX. Quem contraria as concepções de Hatzel é o geógrafo francês Paul Vital de Lablache, com as concepções do possibilismo geográfico, também mais ou menos no mesmo período, fim do século XIX e início do século XX. Os geógrafos que seguiram as ideias de Hatzel, né, foram o próprio Hatzel, é claro, Karl Ritter e Alexander von Humboldt.
Para Hatzel, o ser humano é produto do meio. Olha que interessante. O ser humano é produto do meio. Ou seja, as condições naturais determinam o comportamento do homem, interferindo na sua capacidade de progredir. Então, por exemplo, se o indivíduo nasce em um país subdesenvolvido, a tendência dele, para Hatzel, talvez de ser o indivíduo, então, uma pessoa pobre, também com características de subdesenvolvimento. Agora, no possibilismo geográfico, a ideia é outra. O ser humano, Alau, transforma a natureza adaptando-a às suas necessidades. Por meio do quê? Do uso das técnicas. A natureza, então, é considerada como fornecedora de possibilidades para que o homem a modificasse. A concepção, né, desenvolvida aí por Hatzel, na ideia que penso hoje, né, talvez seria a que muitas pessoas acabam abraçando, porque elas acreditam nessa ideia de que quem nasce sob determinadas condições vai morrer daquele jeito, e até naturalizam isso, o que é mais prejudicial. Na realidade, eu penso que Paul Vital de Lablache, com a ideia de possibilismo geográfico, mostra para a gente que não, né? Que existe como quebrar essas condições. E a gente vê muito exemplo por aí afora. É bem interessante, né? Agora, só lembrando, apesar dessas concepções teóricas, tanto Hatzel quanto Vital de Lablache, né, estão tratando aí de um tema que faz muita diferença para entender sobre a evolução, né, ou o desenvolvimento da geografia. Dos conceitos básicos de geografia, gente, é muito importante que vocês tenham em mente o que significa uma fronteira, um estado-nação, o que seria um território e outros mais. Eu encerro a aula por aqui por conta do tempo. Agradeço a todos aí a gentileza e a paciência e penso que todos vocês agora têm condições de fazer uma leitura aí, né, das notícias relacionadas à geopolítica nacional e até global, e também de fazer alguns breves diagnósticos, né, entendendo aí sobre esses diversos contextos. Eu fico por aqui, agradeço a todos, muito obrigado, um beijo no coração, felicidades e até a próxima. Valeu, pessoal!